A graça e a paz, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à TV Viva Promessa, na nossa Escola Bíblica Especial. É uma satisfação ter você conosco, contar com a sua audiência. Estamos estudando nesse trimestre de estudos da Palavra de Deus, a lição sob o tema Igreja em modo missão. Estamos falando sobre igreja todas as semanas, nos baseando nas cartas pastorais, cartas que Paulo escreveu aos seus discípulos Timóteo e Tito. E antes da gente continuar, eu gostaria de citar uma frase para você de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que disse o seguinte: igreja só é igreja quando é para os de fora. Essas palavras deste homem sábio, deste homem de Deus, nos indicam, com base nas Escrituras, é claro, que igreja não se dissocia da missão. Igreja precisa cumprir a missão para atender o propósito da sua existência. A igreja criada por Jesus está diretamente ligada à missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Não à toa, Jesus, antes de ascender aos céus, fez questão de relembrar aos seus discípulos a importância da palavra do Senhor ser multiplicada a todos os povos. E a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso hoje. Daqui a pouco a gente volta, logo após a vinheta. Estou lhe aguardando. Voltamos, meus irmãos. Vamos estudar a palavra do Senhor, de Bíblia na mão, refletindo, coração aberto. O Espírito Santo está entre nós. Ele está aqui com a gente no estúdio, está aí com você, seja no trabalho, seja na sua casa. A gente vai conversar hoje de maneira específica sobre o tema Uma Comunidade que Cuida de Todos. É a lição de número 5 desse trimestre. Nós estaremos conversando sobre o 5º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. E antes da gente seguir, eu gostaria de compartilhar com vocês uma enquete que foi feita pela equipe da TV Viva Promessa, exatamente sobre o tema de hoje, sobre o que a gente está conversando. A nossa equipe fez a seguinte pergunta ao público, através das redes sociais: como uma comunidade no modo missão pode cuidar das pessoas? Desde já eu agradeço a vocês que responderam, a vocês que participaram dessa enquete. Evidentemente que muitas pessoas participaram, mas o tempo não permite que a gente possa mencionar o comentário de todos, mas separamos alguns. Por exemplo, o perfil do Dr. José Bento responde essa pergunta da seguinte maneira: fazendo um discipulado intencional, onde o discipulador tem o perfil parecido com o discípulo. Obrigado, Dr. José Bento. Temos também aqui o perfil do Gleidson Lohan, que responde da seguinte maneira: procurando uma necessidade, exemplo, uma cesta básica. Obrigado também pela sua colaboração. O perfil Oliveira Antunes respondeu o seguinte: sendo amáveis com todos e ajudando nas necessidades sempre que possível. O perfil Sueli HP disse o seguinte: o maior exemplo de cuidado é o amor na prática. Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E a Franciele Capelari respondeu da seguinte maneira: ensinando as pessoas a se importarem umas com as outras. A nossa escola bíblica é interativa. É muito importante que você esteja com a gente respondendo às enquetes. Nós temos inúmeras pessoas que participam conosco, deixando seus comentários no chat. Isso é muito importante para a gente. É muito precioso para nós saber o que você pensa sobre os temas que são abordados. E como eu disse agora há pouco, estamos numa lição refletindo sobre o cuidado que uma comunidade missional precisa ter. Uma igreja no modo missão, ela trabalha e nesse trabalho ela oferece cuidado a todas as pessoas que se achegam. Tem um texto bíblico básico aqui da nossa lição
o capítulo 5, versículo 8 da primeira carta de Paulo a Timóteo, que diz o seguinte: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. É o nosso versículo-chave. Nós temos, evidentemente, um contexto que vai ser abordado, temos muita coisa a aprender. E com esse intuito, a gente tem aqui conosco o pastor Eleilton Freitas. Muito obrigado, pastor. É uma satisfação recebê-lo novamente, editor responsável pela nossa lição bíblica, está aqui participando com a gente, oferecendo sua presença. Seja muito bem-vindo, pastor. Desde já, eu quero deixar com você a responsabilidade de dar um parecer geral sobre a lição de hoje. Por favor. Amém. Paz do Senhor, pastor Wilbert. A paz do Senhor a todos aqueles que estão nos acompanhando, nesse momento, participando da Escola Bíblica Especial, que Deus dê um tempo abençoado para a gente, mais uma vez aqui, de estudo da lição da sua palavra, Bom, é uma série que a gente tem como base as cartas pastorais, como você bem apresentou no início, e quem está acompanhando, essa já é a 5ª lição da série, quem está acompanhando a série desde o início, está percebendo o esforço que nós temos feito aqui para ler as cartas pastorais na perspectiva da missão, entendendo que todas as orientações que Paulo deu para Timóteo e depois para Tito, quando chegar o momento de estudar Tito, são orientações de uma igreja que está em movimento, para uma igreja que está em movimento e está se estruturando, e ela está se estruturando por causa da missão e para a missão. Então, e aí dentro dessas orientações a gente está extraindo alguns princípios. E hoje tem um princípio interessante, com base nos capítulos 5 e 6 de 1 Timóteo, são 2 capítulos, os capítulos base da lição de hoje, o princípio de que uma igreja em modo missão é uma comunidade que cuida de todas as pessoas. É uma comunidade que uma das marcas dela, com certeza, é o amor, como foi inclusive mencionado em um dos comentários, de uma das pessoas que responderam a enquete que foi apresentada. Então, aliás, tem algumas outras questões que foram mencionadas nas respostas que, inclusive, coincidem com aquilo que nós vamos comentar à luz de 1 Timóteo 5 e 6 hoje. Bacana, pastor. A gente, evidentemente, tem o desafio de aplicar os princípios desta carta para a nossa realidade atual, porque a Bíblia, ela pode ser contextualizada em todas as épocas. Existem princípios e os princípios são eternos, aplicáveis a qualquer realidade local, mas é importante a gente conhecer o contexto, o contexto histórico, o pano de fundo, o que estava acontecendo. A gente já comentou em outras oportunidades que o apóstolo Paulo, ele havia comissionado Timóteo para ser responsável pela igreja de Éfeso. Uma das lições, Timóteo, inclusive, é orientado como ele procederia para formar novas lideranças ali na comunidade local. E parece que, nesse momento, Timóteo tem um desafio. Ele precisa gerenciar uma situação social, um problema social da comunidade. Porque a igreja, a gente trata com pessoas, obviamente. E todas as vezes que a gente lida com pessoas, a gente precisa entender. A gente vive num mundo onde as pessoas, elas batalham, elas lutam, elas têm suas crises. E cabe à igreja oferecer o suporte naquilo que está dentro dos seus limites para minimizar o sofrimento das pessoas. E a impressão que a gente tem é essa, que Timóteo ele tem um desafio de gerenciar algumas crises sociais, e Paulo, ele é usado pelo Espírito Santo para fornecer esse suporte. Você poderia comentar alguma coisa, pastor, nesse sentido? Que tipo de crise estava acontecendo e algumas abordagens que Paulo faz a respeito do assunto? Sim. Timóteo é deixado em Éfeso, acho que foi bem explorado aqui na primeira lição bíblica, a ideia de que haviam falsos mestres naquela igreja, ensinando o que não deveria ser ensinado. Então, Timóteo é deixado com essa missão, para admoestar esse pessoal a não ensinar outra doutrina. Só que Paulo tem a impressão que ele vai voltar rápido para Éfeso para encontrar-se com Timóteo, quando ele o deixa, Só que isso não acontece, ele acaba demorando muito mais do que ele havia planejado, E aí, por conta disso, nasce essa carta, porque Timóteo é um jovem pastor, não faz muito tempo que ele está em Éfeso, porque
Faz pouco tempo que Paulo foi solto da sua prisão em Roma e deixou Timóteo ali em Éfeso, e ele tem que lidar com diversos grupos da igreja. Então parece que tem um problema relacionado às viúvas, que está acontecendo ali na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. Me permita, pastor, muito parecido Sim. com o início da história da igreja em Atos, né? Exatamente. Atos capítulo 6, quando tem aquele problema com as viúvas, onde surge a ideia de instituição diaconal, né? É um primeiro problema, né? Um primeiro problema que surge na história da igreja tem a ver com a distribuição de alimento para a viúva. Você chega aqui em Éfeso, você tem, parece que, um problema similar acontecendo, né? O que mostra que os anos foram passando, e aqui, lá de Atos 6 até 1 Timóteo capítulo 5, no mínimo uns 20 anos já se passaram, né? E a igreja continua sendo uma igreja que tem essa preocupação social, né? De cuidar dos necessitados. Está surgindo problema exatamente porque ela tem esse ministério em atividade, né? Timóteo tem o desafio de lidar com presbíteros, né? Então, a gente não sabe se tem algum presbítero ali que estava em disciplina, algo desse tipo, mas nesse trecho, Paulo vai colocar orientações relacionadas a isso. Como corrigir um presbítero, né? Como corrigir um presbítero, né? Não deixa de ser algo bem delicado, né? Bem complicado. Timóteo é jovem ainda, né? Apesar de já ter aqui uns 30 e poucos anos, mas naquela cultura até 40 anos é jovem, né? É bom, né? Estamos no Ministério Jovem. Estamos no Ministério Jovem. Do tempo de Éfeso. Na classificação atual, o pessoal diminuiu a idade do jovem, mas na época, 40 anos, juventude, 40 anos é jovem. Então, Timóteo é considerado um jovem. Provavelmente tem presbíteros muito mais velhos que ele em Éfeso, e ele tem um desafio de corrigir esse pessoal, né? Tem uma questão ligada também ao relacionamento entre os senhores e os escravos cristãos daquela época. Haviam senhores de escravos cristãos, né, e escravos cristãos. Então, enfim, todas essas questões estão permeadas aqui nesses 2 últimos capítulos. Ele vai voltar a falar dos hereges lá do capítulo 1, e agora aqui é interessante porque Paulo vai apresentar a motivação desses hereges. O que estava motivando esses caras a ensinarem o que eles estavam ensinando. Então, isso vai ficar claro quando a gente chegar no capítulo 6 de 1 Timóteo, né? Então, todas essas questões estão por trás aqui dessas instruções de hoje, dos capítulos 5 e 6. Bacana, pastor. Esse pano de fundo nos ajuda, né, para que nós possamos nos situar sobre aquilo que a gente vai conversar. E a gente sem nunca perder de foco aí a questão da igreja modo missão. Tudo que a gente está aprendendo nas cartas pastorais é para entender como estamos agindo como igreja e a importância de sermos uma igreja missionária, uma igreja voltada para a pregação da palavra. E parece que a lição está apontando para a gente aqui que uma comunidade que pensa na missão, ela precisa se estruturar também para cuidar daqueles que se achegam. Sim. Porque a missão, ela não se restringe ao falar. É necessário que haja uma estrutura de acolhimento. A gente sempre escuta falar, pastor, não sei se o senhor concorda com essa frase, que a igreja é uma família. Uma igreja é uma família, porque na igreja a gente acaba, inclusive a gente chama uns aos outros de irmãos na igreja, né? Talvez exatamente por esse sentimento, né? O sentimento de família. A igreja é família, e na família uns cuidam dos outros, os outros cuidam de uns. Então, parece que essa é a ideia do apóstolo Paulo, estruturar a igreja de Éfeso ali, por meio de Timóteo, para que as pessoas se sintam acolhidas e seja uma comunidade terapêutica. E a gente está falando de missão bastante aqui, porque a gente quer ver a igreja se expandindo, mas cada vez que a igreja se expande, os problemas também aumentam, né? Sim. Quanto mais pessoas tem, novos problemas virão. Exatamente. Correto, pastor? Correto, é isso aí. E nós vamos ter que lidar com esses novos problemas, né? Porque as pessoas elas vêm e o pacote vem completo, né? Elas vêm com os seus problemas, né? O crescimento, com certeza, vai gerar algum tipo de efeito colateral, né? A igreja vai ter que se organizar, enfim, vai ter que, de repente, começar a atender demandas que ela não atendia até então, com um número reduzido, né? Porque bom seria até para as pessoas também, se elas viessem e já conseguissem se livrar dos seus problemas. Mas assim, o mundo real não é desse jeito que acontece. As pessoas vão vir com seus problemas, com suas dificuldades. E, inclusive, naquela época, tem a questão da escravidão.
Como é que a igreja tinha que se posicionar diante da escravidão sem que causasse um problema social entre os escravos, entre os crentes que tinham escravos em casa. Tem toda uma situação a ser administrada. Pastor, a gente vai para as perguntas, até para sermos didáticos aqui. A primeira pergunta vai aparecer aqui debaixo da tela. Eu vou pedir para o pastor Eleilton fazer a leitura. Tem 2 versículos aqui na primeira carta de Paulo, capítulo 5, de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Pastor, por favor, faça essa leitura, esses 2 versículos. E depois lê o 3 ao 8. Okay. A gente não vai ler todos os textos das próximas perguntas, mas para o pessoal de casa também se familiarizar e até ter contato com as escrituras, eu penso ser importante. Antes do senhor ler, pastor, diz assim a pergunta. Com base nesse texto, no comentário anterior, devemos responder o seguinte: qual o ensino de Paulo nesse trecho bíblico sobre o trato com os diferentes membros da igreja, especialmente com as viúvas? Por favor. O texto diz assim: não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs com toda a pureza. Cuida das viúvas, de fato necessitadas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Opa, forte. Forte. Muito forte. Por favor, pastor, o problema lá em Éfeso é a questão do atendimento às viúvas. Que recomendação é essa que Paulo oferece ao seu jovem discípulo Timóteo? Explica pra gente, por favor. Ok. Antes de mais nada, é importante dizer, lendo esses 2 primeiros versículos aqui, que Paulo não é do tipo de líder que, que tem aquela posição, né, de tentar fazer vistas grossas para problemas que de repente surjam na igreja. Então ele pede para Timóteo, ele fala para Timóteo sobre admoestar aqui, né? Ele fala sobre admoestar, como nós vemos no capítulo 1. Não seja duro na repreensão ao idoso. Então, assim, há uma forma correta de repreender, né? Não é para ser áspero, né? Como você disse, a igreja, de fato, é como uma família. Veja, ele fala para tratar o irmão idoso e a irmã idosa como pai e mãe, para tratar os mais novos como irmãos. Então, assim, é para que os relacionamentos entre a igreja sejam relacionamentos familiares, mas, ainda assim, mesmo em relacionamentos familiares, é para se falar a verdade quando for necessário. O excesso de milindre é ruim, pastor, para esse tipo de relacionamento? Com toda certeza. Não vou dizer que está errado, porque senão eu vou estremecer minha relação. Isso é um problema. E infelizmente, pastor Hilbert, é um problema desse tempo que a gente vive. Eu tenho a impressão que nós vivemos numa sociedade que o pessoal, até me perdoe usar o termo aqui, mas é uma geração muito mimizenta, né? Ninguém pode falar nada, as pessoas se ofendem muito fácil. E às vezes se ofende porque você não falou nada. Ou se ofende porque você falou alguma coisa, ou porque não falou, né? Exatamente. E é preciso, quem está na posição de liderança, hora ou outra vai precisar ter conversas difíceis. Conversas que muita gente não gostaria de ter. Mas você vai precisar, faz parte da liderança ter conversas difíceis às vezes, né? Então Paulo apresenta essa questão aqui. E aí, na sequência, é quase como se fosse um exemplo, né? Paulo vai tratar de uma questão difícil, que é a questão do atendimento às viúvas. Éfeso é uma cidade grande, provavelmente tem muitas viúvas, provavelmente na igreja tem muitas viúvas também, e há na igreja de Éfeso um tipo de projeto, lá, um tipo de inscrição para atendimento às viúvas, né? Parece que há lá um ministério na igreja para atender as viúvas. Paulo até fala, deve ser inscrita na relação. Aparece essa expressão de inscrição, né? Parece mesmo que tem um projeto
E parece que não era possível atender todas as viúvas. Então, ele estabelece critérios de atendimento, né? Isso, exatamente. E quais são os critérios de atendimento? É para atender apenas as que são realmente viúvas, ele fala, né? As viúvas realmente viúvas. Em que sentido ele está querendo dizer isso, né? Viúva, a gente sabe que é uma mulher que perdeu o marido, né? O marido morreu. Mas por que viúva realmente viúva? É porque ele está se referindo às viúvas que realmente precisam de ajuda. Por quê? Uma vez que uma mulher ficou viúva, se ela tem família, se ela tem filho, quem é o primeiro responsável por ajudá-la? O filho, é a família. E Paulo diz isso aqui, muito claro, né? Que quem precisa ajudar a sua mãe é o filho. Então, se o filho tem condição e não ajuda a mãe, ele está pecando. Negou a fé. É pior que o infiel, de acordo com o apóstolo Paulo, porque é da vontade de Deus, Paulo diz aqui, é agradável a Deus ajudar os progenitores. Por quê? Isso tem a ver com o quinto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe tem a ver com acudir, socorrer o pai e a mãe nos momentos de necessidade. Tem a ver com ajudar financeiramente também. Então, não fazer isso é desobedecer a Deus, é ir contra a vontade de Deus quando uma pessoa tem condição de ajudar os progenitores e não faz isso, não ajuda os seus progenitores. Pastor, sem quebrar o seu raciocínio, mas assim, pegando esse ponto do seu argumento, eu tenho a impressão que a Bíblia, através de Paulo, está nos ensinando que a igreja ela precisa atender os necessitados, mas ela não consegue resolver todos os problemas. E ela precisa ter coragem de orientar os seus fiéis a assumirem suas responsabilidades. Isso, exatamente. Um rapaz que tem uma mãe em casa, nesse contexto, a responsabilidade primária é dele. A igreja não precisa atender todos, porque a igreja não vai ter essa condição de atender a todos. E a impressão que eu tenho nas entrelinhas do texto é que tinha gente assim, não, a minha mãe quem cuida é a igreja. Não, o meu pai é que cuida da igreja. O meu familiar quem cuida é a igreja. Daí o próprio texto fala, olha, no caso das viúvas, só vai ser escrita aquelas que realmente são viúvas. São necessitadas, porque aqui tem alguém que ampare, não vai estar na inscrição, porque a igreja não tem como atender a todos, Não tem como atender a todos. É exatamente esse o princípio. E o que reforça ainda mais esse princípio é quando Paulo fala das viúvas mais novas. Então, há viúvas também que são viúvas mais novas. De repente perderam o marido, mas são mulheres mais jovens ainda. O que Paulo diz para essas mulheres? Que se casem, tenham filhos. Então, ele diz para as viúvas que é para elas se casarem novamente, né, e construírem família. Para quê? Para não ser pesado a igreja. A igreja vai ajudar se realmente há necessidade, né? Só que a igreja, de fato, não consegue ajudar todas as pessoas, não consegue ajudar todo mundo, não consegue acabar com a fome, né, de toda a cidade, de todo o bairro. Então, a igreja precisa ajudar, mas fazer isso com responsabilidade, né? Fazer com responsabilidade. Então, parece que esse é um princípio que está presente aqui, de fato, nesse texto. Isso tem que tranquilizar o coração da igreja, né? A igreja tem que medir até onde ela pode alcançar. A igreja tem que cuidar, né? Faz parte da sua natureza missional. Sim. Ela é instituída para cuidar. Quando ela cuida, ela cumpre o seu papel, mas ela também precisa saber os seus limites. E nesses limites, ela precisa orientar a membresia, porque senão a igreja ela é sufocada e não consegue atender a todos. E não há milindre, né? Paulo diz para Timóteo, fale para o pessoal aí que as viúvas que têm parentes, elas estão sob a responsabilidade desses parentes. E Paulo, sem nenhum milindre, né? Voltamos a falar sobre isso, né? Ele faz essa admoestação. Exatamente. E é importante mencionar que Paulo cita aqui as viúvas, porque as viúvas são uma classe extremamente necessitada. Nós não temos previdência social aqui para atender essas mulheres, né? Uma vez que elas ficam viúvas, elas ficam realmente à mercê, né? E precisando de ajuda. Então, assim, se a gente for trazer para o nosso tempo, né? Seria o desafio da igreja de ajudar os necessitados mesmo, né? Os que realmente são necessitados. Os que realmente são necessitados, os que precisam, né? Os que não têm essa ajuda do governo, que não tem uma família para poder ajudar. Então, assim, a igreja precisa abraçar e fazer o que tiver ao seu alcance para amparar essas pessoas. Inclusive, faz parte dos pontos lá da nossa confissão de fé, né, sobre o que uma igreja deve fazer. No livro doutrinal, né, nós temos lá amparar o necessitado como uma das marcas, né,
dos aspectos da missão da igreja, né? Amparar o necessitado. Então a gente entende que esse é um desafio que a igreja precisa fazer. Precisa fazer com responsabilidade, mas precisa fazer. Ela foi chamada para cuidar e abraçar o necessitado. O Gruden que fala, né, no seu livro Teologia Sistemática que uma das funções da igreja é praticar a misericórdia, né? Sim, exatamente. Ela o faz. Mas eu gostei da sua palavra, você falou assim, que a igreja faz com responsabilidade, né? A igreja certamente terá seus recursos, terá o seu alcance, mas ela precisa entender os seus limites. Por isso é importante ter esse gerenciamento, né? A igreja da missão, ela gerencia o atendimento e o acolhimento daqueles que precisam ser atendidos. Ela tem iniciativas na área da misericórdia, da compaixão, mas faz com responsabilidade. Perfeito, pastor. Segunda pergunta, a gente vai fazer a leitura aqui, vou fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 5. Não lerei todo, eu vou focar aqui apenas alguns versículos. Capítulo 5, versículo 17. Eu vou me ater no versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pastor Eleilton, com base no texto bíblico lido, com base nos comentários aqui da nossa lição, qual o significado de dupla honra nesse trecho? O que o texto diz sobre a função, a escolha e a disciplina dos presbíteros? Comente a recomendação de Paulo sobre a saúde de Timóteo. O texto vai até o versículo 25, mas por questão de tempo eu me detive à primeira parte da pergunta, versículo 17, que fala de dupla honra. Aí depois, se precisar, a gente faz a leitura aqui, pastor. Fique à vontade. Não, ok. Bom, olhando aqui para 1 Timóteo 5,17, se você abriu a sua Bíblia ou acessou a sua Bíblia aí no seu smartphone para acompanhar a leitura que o pastor Wilbert fez, se você der uma olhada no versículo seguinte, você vai perceber que dupla honra está ligada também aqui à remuneração. Inclusive, algumas Bíblias até traduzem por dobrados honorários, né, o texto aqui. O que sugere para a gente que havia um grupo de presbíteros, já no primeiro século, que dedicavam-se integralmente à pregação e ao governo das igrejas. Porque o texto fala dos presbíteros que governam bem, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, os presbíteros foram chamados para isso, para governar e para ensinar a igreja, né? Administrar e ensinar. É o pastor que nós chamamos no nosso contexto, né? Então, já existia esse grupo de presbíteros que dedicavam-se integralmente ao governo da igreja, ao cuidado da igreja e ao ensino da igreja. Então, o texto fala que eles devem ser bem remunerados, né? Bem remunerados. E é óbvio, né? Alguns falam que essa dupla honra tem a ver também com respeito ou consideração, né? Pode ser aplicado também, mas não tem como desvincular também a ideia aqui de remuneração. De remuneração, né? Essa é uma questão importante, né? Se a igreja tem condições de remunerar bem os seus líderes, né? Ela deve fazê-lo, né? É uma orientação aqui da própria Escritura Sagrada, né? É legítimo, né? Uma igreja também, ela destinar parte dos seus recursos para poder sustentar pastores que trabalham integralmente para a obra. A igreja que cuida, ela cuida das viúvas, mas também honra os seus líderes, aqueles que vivem tão somente para a obra. É isso que a gente está aprendendo, né? Se a gente quer ser uma igreja para a missão, a gente não pode ter crise em relação a isso. A gente também pode ter, sim, os pastores trabalhando integralmente para a igreja que devem ser remunerados e terem suas dignidades atendidas. Exatamente. Quando fala de dobrados honorários ou quando a gente apresenta esse princípio, né, que eles têm que ser bem remunerados, ninguém está falando aqui de pagar a ponto de pastores se tornarem pessoas ricas, milionárias. Não é essa a ideia. Visando conforto. Não, exatamente, não é essa a ideia. A ideia é que eles têm que ter um valor que eles consigam viver de maneira digna. Isso aí. Eu acho que essa é a questão. Havia na igreja de Éfeso, e nós vamos falar ainda hoje, quando a gente for mencionar esses falsos mestres de novo aqui no capítulo 6, os caras que eles fizeram da piedade fonte de lucro.
eles só visavam lucro. Eles visavam enriquecer por meio da fé. Aí quebra-se o princípio, né? Exatamente. Então, essa não é a ideia. O presbítero o pastor que está no ministério visando apenas a questão financeira, né? Desejando ou procurando ficar rico por meio da fé, isso aí está completamente fora e equivocado. Nem passa nas qualidades de pastor. O pastor não pode ser avarento, né, pastor Lito? Exatamente. nem passa nas qualidades. Então, aqui é o seguinte, ele precisa receber de maneira digna para poder sobreviver, sustentar de maneira digna a sua família. O texto fala, para que não se aceite acusação contra um presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas, a ideia é que, para não aceitar tão facilmente quando alguém levanta uma acusação contra um presbítero ou contra um líder, né? Essa questão precisa ser investigada, né? Precisa ser apurada. Então, não é a ideia assim, é não aceitar de pronto, né? E já acusar o presbítero ou o líder, né? Ele não pode ficar à mercê de qualquer pessoa que, de repente, levanta uma história contra ele. Até porque, passou licença, Sim. até porque o líder ele está sujeito a oposição, Sim. ele está sujeito à difamação, à calúnia. Exatamente. Então, Nem todo mundo vai gostar da maneira como ele conduz, né? Exatamente. Mas assim, Paulo não está dizendo que precisa, me permita usar essa expressão, passar pano em um possível erro de um presbítero, Sim. né? Se o presbítero errou, ele precisa ser corrigido para que sua conduta seja ela seja digna de quem está à frente do rebanho. Exatamente. Mas isso tem que ser feito de maneira respeitosa e de maneira justa. Justa, isso aí. É por isso que Paulo fala, 2 ou 3 testemunhas. Isso é, a acusação tem que ser provada, tem que ter fundamento. E aí, na sequência, ele diz, quanto aos que vivem em pecado, né, se de fato as acusações são legítimas, são acusações verdadeiras, então repreende na presença de todos para que os outros temam. Então, ele fala, inclusive, aqui de repreensão pública de presbítero, né? Então, assim, realmente, ele não quer passar, a ideia de Paulo não é passar pano, né? Não é passar pano, mas ele sabe que existe muita gente que vai levantar acusação falsa contra presbítero sem fundamento e essas acusações precisam ser averiguadas. Ele fala do cuidado também na hora de impor a mão sobre o presbítero, inclusive nas qualidades do presbítero tem lá que ele não pode ser neófito também, né? Pode ser novo na fé. Não pode ser novo na fé. Então, aqui, de novo, ele repete isso aqui, para que não se imponha a mão de maneira precipitada sobre alguém, né, para que a gente não participe do pecado dos outros, né, porque acaba sendo corresponsável esse que indica uma pessoa para o pastorado ou presbiterato, né, que não esteja maduro o suficiente ainda e que vai fazer depois um monte de erros e pode prejudicar muito a igreja, né? Então, o texto chega a dizer, né, não participe dos pecados alheios, né? Isso. Porque ordenar, porque a ideia de imposição das mãos, né? Como disse Paulo para Timóteo, que ele tinha sido ordenado pela imposição das mãos do presbitério, da liderança. Sim. Essa é a ideia que o texto foca, de que Timóteo não deveria impor as mãos, ordenar precipitadamente a ninguém. Exatamente para que o ministério pastoral não fosse banalizado, não é? Porque o ministério pastoral é coisa celestial, é coisa séria. E talvez volte aí à tona na memória de Timóteo, que está lá no capítulo 3, sobre os critérios. Olha, tem que ter todo o cuidado, porque quando se precipita em ordenar alguém, quem o ordena participa dos seus pecados, né, pastor? É isso aí. É o que Paulo vai dizer nesse texto aqui, né? Para ver o tanto que é sério essa questão de escolha de alguém para ser líder, né? Então, uma igreja em modo missão precisa tomar cuidado. Precisa ser séria, né, pastor? Na escolha da sua liderança. Eu comentava aqui numa das lições com tanto o pastor Edmilson como o pastor Jeremias, que a igreja precisa crescer em número, mas ela também não pode crescer a qualquer custo, né? Por isso que o próprio Jesus disse que o semeador saiu a semear e as sementes nem sempre vão germinar. Às vezes, elas vão ser comidas pelas aves, vão ser sufocadas pelos espinhos. A gente, como pastor, você como membro também, líder de ministério, a gente sempre quer agregar. A gente não quer que ninguém se perca, a gente quer que o mundo inteiro vá para a igreja. Mas assim, se for para preservar a palavra, os procedimentos corretos, a gente não pode ter crise se de repente alguém entender que não quer caminhar com a gente. Acho que a gente não pode ter esse tipo de crise. Olha, eu estou usando a palavra, corrigi um pecado de maneira
cuidadosa, de maneira carinhosa, sem aspereza, e assim, a pessoa não entendeu, a pessoa não quis saber do evangelho, aí não é responsabilidade da igreja. A igreja da missão é uma igreja séria. Sim. Ela não cresce a qualquer custo. Não, tudo bem, você pode pecar, está aqui com a gente. Não, tem espaço no Ministério do Louvor, tem espaço para ser diácono, presbítero. O importante é estar aqui. Acho que não é esse o caminho, né, pastor? Não é esse o caminho, tanto é que nós já lemos em 1 Timóteo 5 sobre admoestar todos os grupos da igreja, idoso, idosa, jovem, e agora nós estamos falando aqui da repreensão de presbítero, né, dos líderes também, né, e falando da importância de cuidar na escolha dos líderes, né, então realmente não é um crescimento a qualquer custo, né. Realmente a igreja... E mesmo quando a gente precisa de um pastor, né? Sim. Precisa de um pastor urgente, então, mas não seja precipitado, né? Não seja precipitado, exatamente. Não seja. Jesus mandou orar, né? Ore ao Senhor da Seara, né? Para enviar os... Ao invés de nos precipitarmos, né? E indicar um líder, orar ao Senhor da Seara, né, pastor? É isso aí. Pastor, Paulo também fala um pouco da saúde de Timóteo, né? Isso, ele fala. A gente não leu todos os textos, mas Paulo diz para Timóteo não beber apenas água. Parece até uma contradição, pastor, porque lá nos critérios de presbítero, Paulo diz que o pastor não pode ser dado ao vinho. E agora Paulo diz para Timóteo não beber somente água, mas beba também vinho. Então como é que a gente pode interpretar essa aparente contradição? É que, na verdade, essa citação que Paulo faz do vinho aqui em 1 Timóteo capítulo 5, né, o versículo 23, o vinho aqui ele está sendo utilizado com fins medicinais. Então não é simplesmente aqui degustar vinho, né, pelo vinho. Aqui é a ideia de vinho no sentido medicinal, né? Até a lição diz que Paulo orienta Timóteo a utilizar o vinho como remédio, colocando um pouco na água. Isso porque o álcool presente no vinho poderia inibir as bactérias ou parasitas. Então, parece que Timóteo tem algum problema estomacal, né? E não sei como que é a qualidade da água, né, da época, mas parece que isso, dependendo da água que ele toma, isso pode agravar esse problema que ele tem no estômago. E tomando vinho, o álcool presente no vinho, né, pode inibir isso e dar mais saúde para o líder, né? Então, fica aqui também até uma recomendação de Paulo, né, relacionada à saúde dos líderes, né? Os líderes precisam cuidar da sua saúde também. Não à toa a lição de hoje fala da comunidade que cuida, né? A gente cuida, e esse cuidado não é só o cuidado dos líderes em relação aos liderados, né? É preciso também ter esse tipo de atenção. O próprio líder também, né? Paulo diz para Timóteo, né? Tem de cuidar de ti mesmo. Não apenas da doutrina, de ti mesmo. Sim. E os liderados, pastor, também preocupados aí com a saúde dos seus líderes, para que o rebanho possa ser bem conduzido. Exatamente. O líder tem que prestar atenção nisso, né? Até porque não adianta um líder querer abraçar o mundo todo e acabar com a sua saúde. Ele não vai conseguir cumprir de maneira eficaz aquilo que ele sonha, aquilo que ele deseja, aquilo que ele está planejando para a liderança, se ele não cuidar de si mesmo, se ele não ter esse olhar, né, para a sua saúde, para os seus limites físicos, né? Então, todos nós precisamos parar, descansar, né, fazer check-up. Se tem alguma coisa que não está legal, precisa, né, cuidar da saúde, né? Esse é um princípio importantíssimo. E é importante que os liderados reconheçam isso também, né? E entendam que o líder deles é um ser humano, né? E às vezes tem até um preconceito, né? Não todos, evidentemente. Talvez por uma questão de cultura. O pastor, quando ele tira férias, por exemplo. Puxa vida, o pastor tira férias. Não está tirando férias de Deus, não é isso. É da função, é para cuidar de si mesmo, para poder pastorear melhor, né? É isso aí. Eu já tive colegas assim de ministério que eles até evitavam usar a palavra férias, né? Porque pode não pegar bem e tal, de tanto que é. O negócio não dá para entender, né? É um milímetro, mas assim, é para o bem do pastor, sim, né? E da própria igreja. Também, porque se o pastor adoecer, ele não vai conseguir exercer seu ministério com excelência. Exatamente. E assim, às vezes não entendem, né? Não é férias de Deus, o pastor continua sendo crente, orando, lendo Bíblia, às vezes até prega quando faz uma viagem a outra igreja, mas é diferente da responsabilidade, né? Quando você está na responsabilidade, é diferente. Então, assim, é uma dica, né? Os nossos líderes também merecem esse cuidado, precisam desse cuidado. Pastor, a terceira pergunta já nos instiga a explorar o capítulo 6,
ela pode se tornar polêmica se não for bem compreendida, né? O capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo fala sobre a relação entre os senhores e os escravos, que era uma questão social da época, né? E o texto diz assim: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-lo ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende estas coisas. Pastor, a pergunta é a seguinte: o que podemos aprender neste trecho sobre relacionamento entre servos e senhores? Você concorda que a fé cristã, embora não tenha atacado frontalmente a escravidão, minou suas bases de sustentação? Tem duas perguntas aqui, seria bom o senhor comentar com a gente aqui. O que é que a lição nos ensina a respeito? Ok, vamos lá. Como você colocou, realmente esse tema aqui, dependendo da maneira como for colocado e quem está abordando, né, pode usar para atacar ou censurar a fé cristã. Mas é importante a gente entender o contexto do primeiro século. Nós estamos falando aqui de uma época em que a escravidão era algo muito comum. Calcula-se que havia em torno de 60 milhões de escravos no Império Romano. Havia mais escravos do que gente livre no Império Romano. Então tinha muito escravo. E a gente tem que também tomar o cuidado, porque nem todos esses escravos eles eram tratados como os escravos do Brasil, né, do período da escravidão. Né? A gente às vezes tem essas imagens, né, do escravo sendo torturado, sendo chicoteado e tal. Não, muitos desses escravos, eles não tinham esse tipo de tratamento desumano. É óbvio que eles eram considerados como mercadoria, tal. O seu senhor podia castigá-lo, mas não era o que acontecia com a maioria, né, desses escravos. Tinha muitos escravos aqui que eram prisioneiros de guerra, né? Era gente que era estudada e era bem tratado. E por que o cristianismo não atacou de frente? Né? Seria, talvez, aqui eles iniciariam, né, uma rebelião social insustentável, né, se os apóstolos tivessem levantado uma bandeira clara contra a escravidão. Mas apesar de não fazerem isso de maneira direta, eles fizeram de maneira velada. E eu acho que de alguma maneira, como diz a lição aqui, eles atacaram as bases do sistema da escravidão. Acredito que seria até mais eficiente do que fosse direto, né? Exatamente. Tanto é que o cristianismo cresceu, né? Nos séculos seguintes, o cristianismo cresceu, o cristianismo se tornou majoritário e a escravidão foi diminuindo. Né? Onde o cristianismo foi chegando, foi se dissipando esse sistema. Por quê? Porque o cristianismo ataca as bases da escravidão. Por que ataca as bases? Então a lição fala de algumas coisas aqui, ó. Na página 42 da lição, né? Primeiro, é dito que os raptores de homens, que eram os traficantes de escravos, estavam quebrando a lei de Deus. Né? Então, Paulo diz isso em 1 Timóteo. Escravos devem tratar os seus servos com justiça e equidade. Né? Senhores de escravos, né? Tratar os servos com justiça e equidade. Então, tem um senhor de escravo que é cristão, ele vai tratar o servo dele com justiça e com equidade. Né? E os servos respeitarem os seus senhores com dedicação e tem que trabalhar para o senhor como se estivesse trabalhando para Cristo. Veja que muda completamente a maneira de enxergar a sua relação de trabalho. E o Evangelho diz que Deus não faz acepção de pessoas, que ama senhores escravos da mesma maneira, né? Porque não há escravo Olha o Evangelho confrontando, né? Confrontando a cultura. Igualando o senhor e o escravo. Isso, da perspectiva de Deus, escravos e senhores, né, são iguais. São servos aqui, redimidos pelo Senhor Jesus. Então, são iguais. E aí, ó, servo, senhor, trata o seu escravo com equidade e justiça. Escravo, trabalhem para que a doutrina não seja blasfemada, faça como se estivesse fazendo para Cristo, respeite o seu senhor. Né? Vocês são um.
em Cristo Jesus. E aí esse texto que você leu, pastor Hilbert, esse texto é sensacional, porque esse texto fala que escravos e senhores são irmãos em Cristo. Agora, em Cristo, eles fazem parte da mesma família. Eles são em posições diferentes, né? No contexto social, mas eles fazem parte da mesma família em Cristo Jesus. E é assim que eles devem se tratar. Eles tratam uns aos outros como irmãos em Cristo Jesus. Então muda completamente a maneira deles se relacionarem. Então o cristianismo, de fato, ele ataca a base de sustentação da escravidão, esses princípios cristãos. Então a igreja, no modo missão, ela é uma igreja pacífica, você vê, ela não promove uma rebelião social. Foi exatamente isso que não aconteceu, né? Paulo não promoveu por meio dessa carta a Timóteo o incentivo a uma rebelião, mas a uma igreja do modo missão é uma igreja que ela trabalha para nivelar as pessoas do modo como Deus as enxerga, né? Pois são iguais, tanto os escravos como os senhores. Então a gente aprende dessa forma, né? A igreja do modo missão trabalha desse jeito. É isso, ela trabalha com sabedoria para infundir os valores do reino de Deus na sociedade. Né? Percebe, pastor, assim, porque dependendo de como Paulo falasse esse assunto, que era muito delicado, a igreja poderia ser confundida como um movimento político. Exatamente. Não é? É isso. Embora a causa fosse justa, mas assim, as pessoas têm que entender que a igreja não é um movimento político. Claro que suas bandeiras, às vezes, elas coincidem com alguns movimentos. Mas eu penso que Paulo está trabalhando exatamente para dissociar a igreja de qualquer tipo de movimento que não fosse espiritual. Exatamente. A bandeira da igreja é a bandeira do evangelho. Então, se ela simplesmente levanta essa bandeira da escravidão, pronto, ela vai ser confundida com o movimento político, e aí, meu amigo, o Império Romano vem com tudo para cima para esmagar, e aí a igreja acaba perdendo a oportunidade de proclamar o evangelho e de transformar as sociedades, né, de dentro para fora, né, implodir as sociedades, né, por meio da disseminação desses valores cristãos nos relacionamentos humanos. Né? E como você falou agora há pouco, que historicamente a escravidão ela foi sendo combatida. Sim. À medida que a igreja foi crescendo, Sim. Então assim, aí a sabedoria missionária daquela igreja de Paulo, de Timóteo, a gente vai combater a escravidão, mas não a ferro e fogo. A gente vai, aos poucos, disseminando a ideia de que todos são iguais perante o Senhor, e isso vai sendo dissolvido. Sim, como de certeza. fato aconteceu, né? Exatamente, é isso aí. Sabedoria missionária. Opa, o modo missão implica sabedoria, né? A gente precisa ser sábio, né? Pastor, a lição no capítulo 6, ela também fala sobre os ricos, né? Porque a igreja, a gente recebe pessoas pobres, a elas também é dado o reino de Deus. Jesus disse, né, que o reino de Deus é dos pobres, mas a igreja, do modo missão, ela não tem que ter preconceito com os ricos que se achegam, mas ela precisa orientar os ricos conforme as Escrituras. E Paulo lhe faz uma orientação. Lá no capítulo 6, do 3 ao 6, 17 a 19, se durante o seu argumento você quiser fazer uma leitura, fique à vontade, mas a pergunta é a seguinte, né? O que é que Paulo fala a respeito deste assunto, os ensinos a respeito das riquezas? E aqui a lição ainda faz o seguinte questionamento, é pecado possuir riqueza? Que orientação é dada aos cristãos ricos? Então, por favor, pastor, a quarta pergunta. Bom, nessa quarta questão, é aquela questão que a gente comentou, que Paulo começa falando dos falsos mestres. Ele menciona de novo os mesmos falsos mestres lá do capítulo 1, lá da primeira lição, né, que estavam ensinando outra doutrina. Agora Paulo revela as motivações desses camaradas. As motivações deles eram lucro. Versículo 5, eles imaginam que a piedade é fonte de lucro. Né? E aqui eles estão pensando apenas em lucro financeiro mesmo. Eles estão pensando em questões monetárias, né? E aí Paulo diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Então, eu acho que aqui está a chave, né, para a gente entender essa questão relacionada à finança e às riquezas, né? É o amor ao dinheiro que é a raiz
de todos os males. Por que esses caras estão em pecado? Por que esses caras são orgulhosos, arrogantes? Por que estão ensinando doutrina errada e não estão nem aí com a vontade de Deus? Porque o que motiva esses caras é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, em nome do amor ao dinheiro, em nome de querer ficar rico, eles estão cometendo um monte de pecados, né? Porque eles elegeram o dinheiro como seu Deus. E aí é sempre um perigo, né? É sempre um perigo quando a gente coloca o dinheiro como Deus, quando a gente coloca Mamon como o Senhor no nosso coração. Se torna um ídolo, né? Se torna um ídolo, exatamente. Então, aí Paulo continua a sua orientação. E aí chega no versículo 17 e ele diz: ordena aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, não ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para dela desfrutarmos, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras e sejam solidários e generosos. Por que Paulo diz isso aqui para Timóteo? Porque na igreja em Éfeso, Éfeso é uma importante cidade, como nós lemos aqui, em Éfeso há inclusive senhores de escravos, né? Então assim, tem gente rica em Éfeso, tem irmãos ricos em Éfeso. Então, ser rico em si mesmo não é um problema, não é pecado, né, ter riquezas. O pecado é fazer da riqueza o seu Deus, é você colocar a sua confiança nas riquezas. E Paulo diz, fala para os ricos não fazerem isso, fala para os ricos não colocarem a esperança deles na incerteza das riquezas. É depositar a sua esperança em algo que não se sustenta, né? Que é frágil demais, que é a riqueza. De uma hora para outra você pode perder o seu patrimônio. Né? Vide Jó. Exatamente, vide Jó, que perdeu tudo que tinha. Então, assim, não coloque a esperança nisso. Mas tem cristão rico lá na igreja de Éfeso. E Paulo diz para os cristãos ricos que Deus deu riqueza para a gente. Por que ele deu riqueza para a gente? Por que ele dá riqueza para algumas pessoas? Para delas desfrutarmos. Então, não é pecado também uma pessoa que tem riqueza desfrutar, né, das riquezas que Deus lhe deu com responsabilidade, mas que ele não se esqueça de praticar o bem e se enriquecer com boas obras, ser solidário e generoso. Então, ele é um cristão. Se tem cristãos nos ouvindo aqui que são ricos, né, cristãos ricos, é um cristão, é um discípulo do Senhor Jesus. Então, Deus não deu riquezas para você à toa. Deus não deu riquezas para quem é rico à toa. Então, ele desafia esses cristãos aqui a serem solidários e generosos, né, a praticarem o bem, a investirem inclusive na missão. Deles o Senhor espera mais do que diz respeito a investimento, por uma questão lógica. Os dízimos serão mais abastados, Sim. As ofertas serão mais robustas. A riqueza dada por Deus é intencional. É intencional, com certeza. E Paulo chega a dizer, com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, se você usa, de fato, os seus recursos para investir no reino de Deus, você foi abençoado por Deus, acima do comum, acima do que a grande parte das pessoas foi abençoada, né, na questão de riqueza, né? Se você é uma pessoa rica, né? Invista no reino de Deus, porque fazendo isso, você também está acumulando para você riqueza na outra vida, você está aumentando o seu galardão, você está se tornando uma pessoa rica também no que diz respeito à vida futura. Então, vale a pena investir no reino de Deus. Então, há, inclusive, nessa carta, então, uma orientação para os ricos, né? Para os ricos, para os cristãos abastados, né? Maravilha, pastor. Parte teológica da nossa lição aqui concluída. Se você tiver sua lição em mãos, você vai perceber que a gente tem uma parte aplicativa, cujo tópico principal apresenta os seguintes dizeres: assumindo compromissos para hoje. Tem duas frases aplicativas que dizem o seguinte: uma comunidade no modo missão cuida de todos de modo fraterno. Uma comunidade do modo missão cuida de todos de modo responsável. Que a gente tenha essas palavras absorvidas pelo nosso coração, possamos praticá-las, possamos observar os princípios que hoje nos foram ensinados para sermos uma comunidade missionária, uma igreja do modo missão, que saiba lidar com as diversas situações da sociedade e também com as pessoas que se achegarão à igreja. Pastor Lilton, muito obrigado pela sua presença. Deus o abençoe, é uma satisfação, parabéns pela lição.
você como responsável da editora, responsável também pela produção das nossas lições. Que Deus abençoe seu ministério, família. E para encerrar, pastor, por favor, dirija a Deus uma oração Amém. por nós. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesse estudo de olharmos uma vez mais para a Tua Palavra, para esse texto de 1 Timóteo 5 e 6. Quantas riquezas preciosas na Tua Palavra, meu Pai. E diante de tudo que nós lemos da Tua Palavra, nós pedimos para o Senhor nessa oportunidade, ajuda-nos a colocar tudo isso em prática e de fato sermos uma igreja no modo missão. Uma igreja que se preocupa com os de fora e uma igreja que se preocupa com o cuidado, meu Pai, com o cuidado fraterno. Porque nós somos uma família, nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus e nós devemos nos preocupar uns com os outros, chamar atenção quando for necessário que isso aconteça e estender a mão quando também houver a necessidade de estender a mão, de ser generoso, de repartir. Ajuda-nos, Deus, para que isso aconteça e que o amor do Senhor pelas pessoas, especialmente aquelas necessitadas, esse amor se torne concreto, visível, tangível por meio da igreja, por meio de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos essa igreja no modo missão que cuida das pessoas. É a nossa oração, nosso pedido, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe a sua vida. Meus amados, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o link desta programação para que outras pessoas sejam igualmente abençoadas. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, comente. Sua interação ajuda a ter Viva a Promessa a crescer. Tem muita gente que tem que ouvir a respeito do Evangelho e você, de maneira simples, poderá nos ajudar. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima semana.